Olá, aqui é Cícero Miguel, mais uma vez para falar com você que acompanha o meu canal. Eu fiz uma live recentemente compilando informações sobre física quântica, filosofia, alquimia e filosofia hermética, né? E como são temas um pouco complexos, eu decidi fazer pequenos vídeos que sejam mais complementares. Na primeira parte da live eu falei sobre o Platão, o mundo das ideias e o mundo manifestado, e no decorrer dessa live eu fiz uma relação entre o mundo das ideias para Platão como sendo algo perfeito e o mundo manifestado como sendo algo imperfeito e o subconsciente e o que nós chamamos de realidade. Porque é muito importante a gente ter a nossa definição do que é realidade. Algumas pessoas falam que realidade é aquilo que elas podem ver com os olhos, mas nós sabemos que até em questão de aspecto luminoso e do que nós podemos observar ao nosso redor, isso gira aí em torno de 20% do que chamam de realidade, né? Isso falando de questões apenas materialistas. Mas se você for observar com o que nós temos hoje referente a tantos, né, experimentos aí, como eu falei na live da questão da câmera Kirlian, que ela já capta alguns aspectos luminosos que os nossos olhos não podem captar ainda, né? Porque com determinado tipo de treinamento você consegue desenvolver as células bastonetes dos seus olhos. Os olhos têm as células bastonetes, que elas estão ligadas à visão periférica, que é a questão de movimento, pouca incidência de luz, e as células fóvicas, que elas estão ligadas a muita incidência de luz, e como fala fóvica, ela foca nas coisas, né? A visão focal, que você olha diretamente. E com o treinamento da visão periférica, você consegue sim perceber mais aspectos dessa questão luminosa, né? Então, assim, eu dei até um exemplo sobre o mito da caverna de Platão, porque nós, como eu falei, nós podemos dividir a realidade em dois aspectos. O aspecto de o que vê, que é o que o materialista fala, não, isso aqui é real porque eu estou vendo, estou tocando, estou sentindo, né? Isso com os 5 sentidos físicos. E existe também essa abordagem filosófica, metafísica, né? Do que está por trás, né? Do que está além, do que está nas entrelinhas, como disse no livro Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, né? Porque realmente, se nós podemos captar apenas 20% das frequências luminosas e assim a gente chama isso de realidade, né? E o que seria de fato a realidade? A gente sabe que o subconsciente, como falei para vocês, ele é capaz de mudar a nossa perspectiva da realidade, seja mediante a um estado emocional, ou seja mediante a uma perspectiva filosófica de pensamento, um conjunto de ideias, né? E eu até gosto de citar bastante o exemplo da pessoa com ansiedade, porque a pessoa ansiosa, ela muda radicalmente de um estado para o outro. Praticamente todo mundo na face da Terra já passou por algum episódio de ansiedade. E se você analisar a sua visão sobre as coisas, mesmo as coisas materiais, ela fica um pouco distorcida. E a sua visão em relação às pessoas e os acontecimentos fica ainda completamente distorcida. No mito da caverna, o Platão aborda essa ideia metafísica, filosófica, mas aborda de uma questão muito ampla, porque são pessoas que estão ali, né, numa caverna, e elas têm uma saída, mas ninguém ousa ir para lá. As pessoas vivem ali no que o Jung chama de inconsciente coletivo, interpretando a realidade como se fosse única e exclusivamente o que estaria ali dentro daquela caverna, né? E acontece em uma determinada parte da história, pessoas que se interessam em ver o que tem além da caverna. E aí ele faz algumas referências simbólicas, né? Por exemplo, a fogueira que ilumina ali as pessoas dentro da caverna, ela seria uma representação imperfeita do sol que estaria fora da caverna.
né, que traz também outra referência simbólica, que é a ideia do bem, a ideia do perfeito. Aí você pode estar se perguntando, mas como que isso se relaciona com a mente, a tecnologia mental e o subconsciente? O subconsciente, ele, como eu falei para vocês, ele é atemporal, ele é emocional, ele não tem regras definidas, né? E o que acontece com a gente é que o consciente, que é a parte racional, que dá razão e justificativa para as coisas, ele é alimentado pelo subconsciente a partir dessas experiências e dessas informações que vêm do subconsciente, é que ele monta ali as pecinhas do que é chamado realidade, né? Então, assim, o que você passou internamente, as questões que você experimentou, elas geraram registros emocionais, né, que geram circuitos no seu cérebro, neuroconexões mesmo, né, pavimentos neurais que geram ações e emoções. E esse conjunto de informações, que são a sua biblioteca, né, sua biblioteca cerebral, fala-se biblioteca porque o cérebro, ele busca essas referências do que ele aprendeu aqui, né? O cérebro desse corpo, ele pega as referências daqui, mas o subconsciente, como essência, né, que não está presa a essa etapa da sua vida, ele traz informações de muito mais períodos do que esse aqui que nós vivemos. Então, assim, além do que nós imaginamos que seja a realidade, que é essa questão filosófica, ou aquilo que nós observamos não é a realidade. Quando nós tomamos isso como realidade, nós limitamos, sem querer, de forma inconsciente, aquilo que nós temos de potencialidade na nossa mente, né? E até essa questão de dar nome às coisas, né? Como a psicologia chama de nominalização. E eles falam que, por um lado, isso é bom, porque sem você dar um nome para alguma coisa, você não consegue estudar aquilo e ajudar alguém de certa forma, mas ao mesmo tempo, quando você é diagnosticado com alguma coisa, por exemplo, depressão, que o diagnóstico da depressão, ele é feito de forma a partir de uma observação clínica, não existe um exame de sangue, alguma coisa factível que diga que você de fato está em depressão, por exemplo. O que existe é uma observação clínica, e a observação clínica ela é totalmente subjetiva, né? Uma pessoa que tem um pouco mais de informação aí, muitas vezes ela vai saber diferenciar, por exemplo, um aspecto depressivo de algum distúrbio energético no seu corpo ou no seu campo, né? Então, assim, quando a gente fala de realidade, o que é a realidade? Né? O que nós dizemos que é a realidade? Porque quando nós estamos falando de aspectos da mente, a realidade ela é completamente manipulada por como nós nos sentimos. E nós nos sentimos em referência a algo baseado no que nós pensamos, e nós pensamos referente a algo baseado nas nossas programações que estão ligados aí ao nosso desenvolvimento, à nossa bagagem da consciência e todas as experiências que nós adquirimos aqui no período encarnado, né? E experiências regressas também. Então agora eu acho que ficou mais fácil entender da questão filosófica o que significa, né, essa abordagem de realidade, como isso pode nos limitar ou nos dar a possibilidade de expansão, porque baseado no que nós acreditamos que é a realidade, nós acreditamos que determinadas coisas são possíveis ou impossíveis, né? E eu costumo falar isso para as pessoas que eu atendo, porque normalmente a gente sempre faz uma brincadeira de mudança do estado emocional ali instantaneamente, né? A pessoa, em fração de segundos, ela muda a perspectiva da realidade, e isso é uma experiência tão chocante que às vezes a parte consciente da pessoa não consegue captar ali naquele momento, precisando ali de um tempo para que ela possa entender melhor como isso funciona. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ajudar.
Se não viu a live, dá uma olhada na live ainda, tem muita coisa interessante. Até mais!